Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe exatamente a que horas nós vamos ser ouvidos e assistidos, assistidas e assistidos, não é? O Observatório da Mulher está aqui de volta, com um convidado super, hiper especial, que é o jornalista Altamiro Borges, né? Que vai nos falar hoje da situação, um pouquinho da situação econômica pela qual nós estamos passando, né? Vera quer dizer oi, Almiro quer cumprimentar os nossos ouvintes e É, videntes. então, bom, dá boas-vindas ao Miro, que faz tempo que eu, pelo menos, não tenho ouvido, né? E ele faz sempre todo ano uns cursos muito interessantes sobre comunicação lá no Barão. Espero que esse ano também tinha uma esperança de que fosse Presencial. presencial. Pelo visto, tomara que vocês tenham forças para fazer esse ano de novo. Vamos fazer, vai ser em final de agosto, já está marcado. Oba! Já pode se inscrever, Miro? Já pode se inscrever. Oba! Delícia! Miro, você andou escrevendo um pouco sobre a situação econômica que o Brasil está passando. Tem uma série de fábricas de veículos que pararam no Brasil, outras empresas que acabaram saindo. Como é que está essa situação, hein? Conta um pouquinho para nós. Não, primeiro, Raquel, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Um beijão, Vera, um beijão em você, um abração, Mauro. Dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, parabéns mesmo, belíssimo trabalho que vocês fazem. Eu sempre divulgo, sempre falo, né? A de Madalena é uma belíssima experiência, né? Sobre essa situação econômica, eu dou meus pitacos sobre economia, mas não sou economista, né? Dou os meus pitacos, falo as minhas besteiras, né? É isso, o Brasil desencarrilhou, né? O Brasil, a situação... O Guedes já era uma tristeza antes da pandemia, né? Já antes da pandemia já era uma desgraça, a economia estava... Eles deram o golpe na Dilma, aquele golpe de projeto misógino, fascistoide, eles deram o golpe na mídia com uma das desculpas principais era de que caiu a Dilma, a economia se recupera. Isso era o que aquele babaca da Lojas de Riachuelo, da rede Riachuelo, falava, né? Caiu a Dilma, a economia vai se recuperar instantaneamente, né? Eles derrubaram a Dilma por questão de projeto e a economia não se recuperou de jeito nenhum, né? Não, A economia continuou afundando, né? Ela estava numa situação difícil, fruto da crise de commodities no mundo inteiro, fruto também de erros que foram cometidos no governo Dilma, lógico, faz parte, né? Já estava numa situação de crise. Com o golpe, apesar deles terem prometido a recuperação instantânea, papo para enganar trouxa, né? Com o golpe a economia se manteve em queda, né? No governo do Judas Michel Temer continuou caindo. Quando vem o Guedes, a mídia toda agora é Guedes, é um liberal, a economia vai se recuperar. O Guedes deu um pibinho de 1,4% em 2019. Foi um fiasco. Falaram que a economia ia recuperar, que agora os investidores estrangeiros amam o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é um Chicago Boys, né? Foi assessor do Pinochet, né? É um liberal, é um homem dos bancos, né? Então, agora vai ter a recuperação, investimentos pesados estrangeiros, investimentos pesados da iniciativa privada brasileira, papo para enganar trouxa novamente. A economia, no primeiro ano de Guedes, foi um desastre. E eu estou falando em pibinho de 1,4, né? Mas o pibinho não dá a dimensão do problema. O problema maior é que o primeiro ano do Guedes foi de desastre do ponto de vista do trabalhador e do PIB per capita, não do PIB geral, do PIB por pessoa, né? Houve uma queda violentíssima da renda, o desemprego explodiu, né? E olha que eles prometeram também que a reforma trabalhista, a deforma trabalhista do Michel Temer ia bombar
o mercado de trabalho, depois o teto de gastos ia bombar o mercado de trabalho, depois a reforma previdenciária do Guedes ia bombar o mercado de trabalho, ou seja, tudo mentira, tudo fake news. E a economia afundou. A pandemia aí agrava ainda mais esse problema, né? Porque a pandemia paralisa, né? Deveria paralisar, inclusive, muito mais, né? A epidemia paralisa a economia como um todo, né? Aí os dados são impressionantes. E o governo não tomou nenhuma atitude proativa para tentar enfrentar a pandemia. Ao contrário, ficou com aquele discurso de que era ou a economia ou a vida, gerando uma falsa contraposição, né? Isso é uma imbecilidade, né? Não existe economia sem vida, é uma imbecilidade, né? A serviço do capital financeiro, a serviço do ajuste fiscal, né? Então, o governo não tomou atitude. A única atitude que foi tomada foi por pressão da sociedade, pressão do Congresso. Foi o auxílio emergencial de março do ano passado, que o governo não queria dar, no primeiro momento não queria dar, né? Porque o Bolsonaro sempre foi contra qualquer tipo de ajuda do Estado, políticas públicas, sempre foi contra o Bolsa Família, sempre foi contra políticas públicas de incentivo, né? Então, não queria dar. Depois, com pressão, foi vendo que a situação ia ficar insustentável, topou dar 3 meses de R$200. Só que aí a sociedade não aceitou, a pressão da sociedade aumentou, né? Vários setores, movimentos sociais, movimentos sindicais, entidades da sociedade civil, CNBB, igreja, OAB, advogados, vários setores pressionando, isso bateu com força no Congresso Nacional, havia contradição entre o Congresso Nacional e o Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca respeitou o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional aproveitou e fez o seguinte, não, a chiadeira é grande, a crítica é grande, essa merreca de R$200 em 3 meses não serve para nada, aí o Congresso aumentou, aí o Bolsonaro teve que aceitar, né? Aí foi para R$600, 3 meses, depois foi estendido por mais 3 meses e depois foi estendido por mais 3 meses, mas aí já diminuindo de R$600 para R$300, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, né? Mas quando vingou o auxílio emergencial de R$600, no caso, inclusive, das mulheres, né, que cuidam da família, ia para R$1.200, isso representou uma elevação do poder de consumo do brasileiro. Por incrível que pareça, em plena pandemia, melhorou a renda do brasileiro em função desse auxílio. E atingiu 68 milhões de pessoas. Então, isso deu uma mexida. Isso foi o que evitou que a economia não afundasse mais ainda com a pandemia, né? Ou seja, quem salvou, aspas, a economia no ano de 2020 foi o auxílio emergencial que o Bolsonaro não queria dar. Depois o malandro, aquilo é um malandro, viu que aquilo dava popularidade para ele e começou a defender, né? Mas depois também deixou de defender. Ou seja, então, voltando, Raquel, a economia já estava no buraco, não é que ela entrou no buraco, a economia já estava no buraco com o golpe, já estava no buraco com o abutre do Paulo Guedes, já estava em 2019, a pandemia agrava esse buraco, aprofunda esse buraco. Quem salva ainda um pouco a economia é o auxílio emergencial, que o governo não queria dar, e queria que fosse menor quando quis dar, né? Mas, mesmo assim, o ano passado teve queda de 4,4% no PIB, e queda violentíssima, 4,4%, se eu não me engano, né? E queda, aí precisa conferir o número, Vera, mas é mais de 4%, né? Mais de 4%. Né? E teve queda mais significativa ainda no PIB per capita, né? PIB per capita, né? E explosão do desemprego, né? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. A gente está vivendo o pior dos mundos, uma pandemia que mata 3, 4 mil pessoas por dia, e uma economia que está emburacada, sem auxílio. Agora veio o novo auxílio emergencial, ele reduz o alcance de 68 milhões de pessoas para 40 e poucos milhões de pessoas, ele reduz o valor,
não é isso? 150 pessoas quando é unipessoal, 250, vai ser em média R$ 250. Ele reduz o valor no momento em que a cesta básica está explodindo o preço, a inflação dos alimentos é violentíssima, né? Ou seja, é a pior coisa do mundo. Não vai servir, nesse caso, diferente do ano passado. O ano passado ainda deu uma mexida no mercado interno de consumo. Esse valor não vai servir nem para matar a fome do povo, ao contrário, o povo vai morrer de fome, e não vai servir nem para retomar a economia ou para, pelo menos, manter a economia em funcionamento, minha opinião. Nossa Senhora, é um buraco. Nossa Senhora. Uma coisa que eu não entendo, Altamiro, é o seguinte: essas políticas neoliberais, essa coisa da privatização, da reforma trabalhista, 2018, eu acho que pode, não sei se foi 2018, 2017, foi o ano que eu acho que trabalhadores e trabalhadoras perderam absolutamente, quer dizer, nós voltamos ao século passado, praticamente, né? Que a gente pode dizer que voltamos lá para os anos no final do século XIX, né? Pelo tipo de trabalho hoje executado e de direito que você tem. Mas o que eu não consigo entender, Otamiro, é a revisão que, de certa forma, muitas das políticas neoliberais no conjunto do nosso planeta, praticamente, tem uma revisão, tá certo? Os Estados Unidos, que é o próprio, fizeram algum programa, mesmo com o Trump, já tinham feito um investimento grande, tá certo? Tanto na ajuda como no auxílio às empresas, né? Principalmente as micro e pequenas empresas, que aqui foi uma palhaçada. Eu não consigo entender os nossos economistas neoliberais. Eu acho que aí, viu, Vera, minha opiniãozinha, né? Tem a postura do império. O império é assim: façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Os países capitalistas avançados, os países capitalistas altamente desenvolvidos, eles perceberam o seguinte: a pandemia ia paralisar a economia e eles iam ter, nesse momento, de deixar de lado a ortodoxia neoliberal. Eles iam ter que deixar. Mesmo com os banqueiros ficando bravos, tal, eles iam ter que deixar um pouco isso de lado, porque senão a economia, a pandemia ia matar e a economia ia afundar de vez. Eles perceberam isso. Isso percebeu a Merkel na Alemanha, né? Isso percebeu o Boris Johnson no Reino Unido. Todos os governos da Europa perceberam isso porque são países de economias avançadas, dirigidos, muitos deles, por neoliberais, né? Mas que falaram o seguinte: epa, bicho, a pandemia não tem jeito, não tem como manter o funcionamento normal da economia com a pandemia, porque morrer mais gente ia paralisar tudo, né? Então, eles revisaram esses conceitos ortodoxos, né, de austericídio fiscal e investiram. Você pega agora o plano do... O Trump fez um pouco isso, mas o Trump sempre fazia um jogo muito... Claro. Ele, mais para as empresas do que para os trabalhadores, né? O Biden agora, você pega o plano do Biden, é um negócio impressionante. São 2 trilhões de dólares, 1,9 trilhão de dólares, né? Equivale ao quê? Equivale a 10 trilhões de reais. É muita grana, é uma injeção de grana, talvez maior do que a injeção de grana que foi feita no pós-Segunda Guerra Mundial. É uma baita injeção de grana. Porque eles estão percebendo o seguinte: ou eles garantem que quem está em áreas de maior infecção se protejam para que a onda não volte, ou eles garantem que pequenas e médias empresas permaneçam fechadas com segurança financeira, né? Ou eles garantem as grandes também, ou a economia dos Estados Unidos, que já vinha no buraco, vai aprofundar ainda mais no buraco, né? Então, agora, isso as potências capitalistas fazem no seu território. Para os países dependentes, os capitalistas não têm dó nem piedade. Eles falam o seguinte: ó, não façam o que eu faço,
façam o que eu digo. Então, o que eu digo é ajuste fiscal, manter o ajuste fiscal. Você vê que mesmo o Fundo Monetário Internacional ele dá uma mudadinha de discurso, mas ele sempre fala na necessidade de ter austeridade fiscal. O Paulo Guedes é um pau-mandado. Paulo Guedes é um laranja dos banqueiros. Na verdade, ele é um banqueirinho também. Né? Paulo Guedes é um laranja dos banqueiros. A equipe dele é toda de gente do mercado financeiro. Essa gente está preocupada com a austeridade fiscal, está preocupada que o Estado garanta a grana dos rentistas. Se o povo vai morrer de fome ou não, para eles, pouco se importa. Esses caras não sabem nem o que é povo. Esses caras vivem em outro mundo, vivem no mundo dos iates, dos jatinhos, dos helicópteros, dos condomínios de luxo. Esse povo não quer nem saber o que é povo. Né? Então, nas potências capitalistas, a elite burguesa percebe e investe. Vai para uma certa heterodoxia econômica. Nos países dependentes, nos seus países dependentes que têm governos progressistas, nos países dependentes, a maioria dos governantes se submetem a essas ordens do capital financeiro internacional. O Paulo Guedes é um deles. Pois é, se eu só comentar a coisa que é um absurdo, né? E eu achei que no campo nosso progressista, tal, falamos muito pouco dessa transferência, que eu acho que o Brasil é a maior transferência que nós fizemos para um segmento, que foram 3 trilhões que nós fizemos para os bancos no começo desse ano. Eu não tenho o valor preciso, mas foi uma transferência monstruosa. É dessa ordem. E eu acho que falou muito pouco disso, né? Quer dizer, não tem dinheiro para... Tá certo? Porque não tem dinheiro... Mas teve dinheiro para essa transferência gigante para um segmento, né? Que foram os bancos. É inacreditável, eu acho. A oligarquia financeira, nós estamos numa fase do capitalismo em que quem manda é a oligarquia financeira. É diferente da origem do capitalismo, que era o setor da produção industrial, é diferente. Né? Hoje, quem manda é esse capital financeiro. Nós estamos vivendo uma ditadura financeira no mundo. Né? É um casamento de oligarquia financeira com esses big techs, com essas empresas de novas tecnologias de informação. É um casamento, inclusive uma fusão, né? Porque um está ligado ao outro, né? E manda. Né? Em países como o Brasil, com governos sem qualquer preocupação social, governos de extrema-direita, essa situação se agrava ainda mais. Né? Então, você pega a orientação do Paulo Guedes, da equipe dele, é toda uma orientação voltada para o capital financeiro. É para salvar o capital financeiro. É tudo para o capital financeiro. Né? A equipe do Guedes é impressionante. Eles ficam, você vê, eles não têm nem o que, como chama aquela giratória, aquela portão giratório, né? Em vários lugares do mundo, lugares minimamente civilizados, onde pelo menos tem algumas regras de controle do capital financeiro, que é difícil, né? Mas um cara não pode sair de um Ministério da Economia e voltar direto para o banco. Ele tem que ficar um período, porque ele tem informações valiosíssimas. Aqui, essa equipe do Guedes é o maior barato. Ela sai, olha que já saiu um monte de gente, sai do Ministério da Economia e vai direto para o banco de novamente. Né? Então, é um casamento, é uma promiscuidade, é uma relação que dizem que se a sociedade soubesse como são feitas as salsichas, não comeria salsicha, né? É verdade. Diz que se a sociedade souber como que se dá essa promiscuidade do capital financeiro com o poder, ficaria muito pé da vida com o capital financeiro, com os banqueiros. Agora é isso, é essa turma que bancou o golpe. Foi essa turma que bancou o golpe. Né? Claro. Você pega um Itaú, um Bradesco, é essa turma que bancou o golpe. É essa turma que continua fazendo convescote, festinha para o Bolsonaro. Para essa turma, o Bolsonaro é um sujeito tosco, é um sujeito grosseiro, é um imbecil, mas é um imbecil útil.
É um imbecil muito útil. Ele é muito funcional para o capital e é muito funcional para o capital financeiro. Então, continua fazendo festinha para ele. O mundo está caindo, mortes, desgraceira total, fome, e essa turma continua fazendo festinha, como fez a semana passada, né, para o capetão. Né? É essa turma que manda no Brasil. E os nossos milionários estão cada vez mais milionários, não é? Por um lado, a gente voltou com o mapa da fome, né? Por outro lado, tem países, enfim, e intelectuais que acabam percebendo que, na verdade, a política do Bolsonaro é matar os mais idosos e os mais pobres, porque, na verdade, não precisa de tanta mão de obra, né? Mas nós também temos boas notícias, Miro. Nós temos a CPI, que deve começar amanhã, e nós temos a poluição do ar que diminuiu, cara. São as contradições, né? Agora, o capital, na verdade, tem explorado a natureza durante o tempo todo, sem nunca se preocupar em repor absolutamente qualquer coisa, né? Tem até, como Boaventura, quem diga que se a gente não mudar a postura, né, daqui a pouco nós vamos ter uma pandemia, daqui a pouco outra, né? Porque, na verdade, a natureza está se rebelando contra a ação predatória que nós estamos impingindo a ela. Né? Não, é isso, Raquel. Você deu uma boa notícia e uma péssima notícia. A péssima notícia é estrutural, que é a questão ambiental. Essa é uma questão estrutural. E ver como esse governo Bolsonaro ele é funcional para a burguesia, como ele é funcional para o capital. Quem está na área de meio ambiente? Está exatamente um laranja dos desmatadores. Né? É claro. O cara que fala o seguinte, não, eu estou aqui para passar a boiada, vamos aproveitar. Esse sujeitinho escroto, esse Salles, esse ministro do meio ambiente, que é um sujeitinho escroto, né? De São Paulo. De São Paulo, isso. Foi secretário do Alckmin, foi secretário particular do Alckmin, inclusive. Né? Esse sujeito, né? Que é do Partido Novo. Tem gente que acredita nesse Partido Novo, meu Deus do céu. Só dá velhaco nesse Partido Novo. Né? Esse sujeito, ele falou naquela esbórnia, que aquilo não foi uma reunião ministerial, foi uma esbórnia ministerial em abril do ano passado, né, que era preciso aproveitar a pandemia para passar a boiada. E ele está fazendo exatamente isso, está desregulamentando tudo, desmatamento acelerado, agora novamente dados de desmatamento na Amazônia acelerado. Né? O Jornal Valor outro dia publicou um levantamento das mudanças legislativas que o Salles aprovou nesse último ano. Tudo para desregulamentar, tudo para favorecer destruição do planeta, né? Destruição do Brasil, no caso. Né? Que é isso, é funcional para a burguesia, urbana e rural. Né? Essa turma que se diz o agro é pop, o agro não tem nada de pop, o agro é destrutivo. Né? É destrutivo, com lógico que tem raras exceções, mas no geral. Né? Então, é isso, é um governo de laranjas. Né? Nesse caso, por exemplo, ambiental, é um laranja dos desmatadores, é um laranja das mineradoras, é uma laranja de quem destrói, porque a burguesia, isso é histórico, a burguesia ela só tem visão do imediato, ela não tem visão de médio e longo alcance, ela quer saber de ter lucro imediato. Se isso vai destruir a terra, dane-se. Né? Talvez a gente já consiga chegar a fazer um apartamento em Marte, né? Na Lua. Né? Dane-se. Né? Um condomínio de luxo, dane-se. O que eu quero saber é o objetivo imediato. Né? Então, é a mentalidade do capital. A mentalidade do capital é o seguinte, bicho, está morrendo gente, em contato um com o outro, o vírus se espalha, está morrendo gente. Não tem leito nos hospitais, não tem UTI. Ah, não, mas eu quero manter meu negócio funcionando. Mas, meu amigo, o mundo está caindo. Você não está vendo que o mundo está caindo? Né? O Luciano Hang, aquele velho da van, faz um ato. A mãe dele morreu de Covid.
Pô, bicho! Né? O cara quer saber de lucro, dane-se. Participou ele, a prefeita de Bauru e o senador Major Olímpio, de um ato em Bauru, pela abertura do comércio. O Major Olímpio Morreu. Foi-se. Morreu. Olha, maluco. Então é a visão do imediato. Isso é a visão do capital. O capital nunca teve visão estratégica. Né? Ele não tem preocupação com a humanidade nem com o planeta. Né? O capital tem interesses imediatos. E aí ele vai destruindo, né? Vai destruindo até chegar numa situação. Silvio Mesaros diz, né? A Rosa Luxemburgo falou ou o socialismo ou a barbárie. Né? Aí o Mesaros brincou. Né? Rosa estava certinha, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa. Hoje não é nem o socialismo ou a barbárie, é ou o socialismo ou o fim da humanidade, porque esses caras vão destruir o planeta, o que eles estão fazendo. Então, esse é o lado estrutural lamentável, e está aí o Salles para fazer todos os préstimos, passar a boiada nesse sentido da destruição ambiental que Boaventura tem levantado com tanta correção e insistência. Né? Belíssimo livro esse último dele. Aí a notícia boa que você deu. É isso, nós vivemos uma sociedade de luta de classes. Né? Não existe só notícia ruim, existe notícia boa e notícia ruim. Às vezes as ruins estão mais, as boas estão menos. Mas é luta permanente de classe. Né? É jogo, é disputa, é briga. Né? Qual é a notícia boa que você deu? É que nessa crise toda, outros setores vão se alertando. Então, no Senado, 32 senadores já haviam assinado pedido para a abertura de uma CPI para averiguar. E é muito específico o pedido. O pedido foi averiguar os crimes, os erros cometidos no tratamento da pandemia da Covid-19, a partir de um locus definido, que foi o que ocorreu no Amazonas, em Manaus, crise do oxigênio, envio de cloroquina. Eu não sei onde esses caras vão enfiar tanta cloroquina e tanto ozônio. Né? Envio de cloroquina ao invés de envio de oxigênio, de remédios para intubação, né? Para o Amazonas. Então, 32 senadores já haviam feito essa solicitação, inclusive o Major Olímpio. 32 já haviam feito essa solicitação de instalação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, para averiguar se houve crime de responsabilidade, se há crime de omissão, né? No que ocorreu em Manaus, com aqueles hospitais lotados, com mais de 60 pessoas que se sabe mortas por falta de oxigênio, num leito. Você imagina o que é morrer por falta de oxigênio. Lembra muito os campos de concentração nazista, né? Porque lá também se morria por... Né? Era isso. Né? Era o Auschwitz de Manaus. Né? Pois bem, então esse foi o pedido da CPI. Esse Rodrigo, esse senador do DEM de Minas Gerais, né? Que é um sujeito que quer ser governador de Minas e está fazendo um monte de tretas, né? Esse Rodrigo simplesmente sentou em cima dos 32 pedidos, sendo que, pela regra do Senado, 27 obriga a convocação de uma CPI. Ele sentou em cima, desrespeitou o direito de minoria, né? Tudo para prestar serviços ao Bolsonaro, que o Bolsonaro o apoiou também, né? Retribuir, né? E para fazer... para montar o esquema dele para a eleição do governo de Minas. Né? Pois bem, o que o Supremo fez? O Supremo chegou, foi acionado e falou o seguinte: não pode ser, né? Tem 32 pedidos de CPI, precisaria, o mínimo era 27, por que não instalou ainda? E o Supremo, então, decidiu, tem que instalar. Né? Tem que instalar a CPI. Isso para o Bolsonaro, eu acho que ele está perdendo sono. Eu acho que esses dias ele está com insônia. Diz, a Thaís Oiana, nesse livro A Tormenta, relata que o Bolsonaro dorme com a arma ao lado da cama.
né? Ele é neura, né? Nesses dias ele deve estar dormindo com a arminha debaixo do travesseiro. Deve estar desesperado, porque ele é paranoico, deve estar desesperado achando que está para cair, né? Não é só ele. Eu acho que o general, aquele general é Eduardo Pesadelo, não, é Pazuello, eu confundi o nome, Eduardo Pesadelo, né? O general também não deve, ele sumiu. Vocês viram que ele sumiu. A mídia não fala mais dele, ele está quietinho, deve estar debaixo da cama, né? Debaixo da cama. Pois bem, essa CPI, para esse general, ele vai ter que explicar, o craque em logística, porque ele era tido como craque em logística. Imagina se o Brasil tivesse em guerra com o general Pesadelo. Nós estamos ferrados. Ia faltar munição, né? Pois bem, o general Pesadelo vai ter que explicar por que ele não mandou oxigênio mesmo tendo sido avisado pela empresa de que ia faltar oxigênio. Ele vai ter que... Pois é, ele vai ter que explicar isso. Ele vai ter que explicar por que ele mandou cloroquina. Por que ele mandou uma equipe de médicos e especialistas, inclusive uma musa da cloroquina que trabalha lá com ele. Por que ele mandou essa turma para Manaus, gastando uma fortuna? Ele vai ter que explicar. Então, ele vai ter que dar muitas explicações. Então, eu imagino que o Bolsonaro não esteja dormindo tranquilo, tá com a arminha debaixo do travesseiro. Eu imagino que o general Eduardo Pesadelo deve estar tendo pesadelos muito maiores ainda. E eu imagino que a milicada também deve estar incomodada, porque isso desgastou em muita a imagem dos militares, né? Porque os militares se afundaram, né? Foi o Gilmar Mendes que disse, né? Estão meio sócios do genocídio. Não sou eu que falei, não, foi o Gilmar Mendes, né? Sócios do genocídio, né? Devem estar muito incomodados com essa CPI. Eles vão fazer de tudo para desmontar essa CPI, inclusive utilizar esse língua solta, esse franco atirador chamado Cajuru nessa história, né? Vão fazer de tudo para tentar melar esse processo de CPI, né? Porque essa CPI pode ser a maior crise política do governo Bolsonaro, na minha opinião. Como é que você entende que esse Cajuru... Deixa eu só entender, perguntar uma coisa, Raquel. Como é que você entende que esse Cajuru divulgou isso? O Cajuru, desde o mundo do esporte, ele sempre foi um franco atirador, né? Ele dá tiro para tudo que é lado, né? Ele foi eleito por uma base bolsonarista para o Senado em Goiás, né? Ele foi eleito. Claro. Quando ficou ele, aquele senador, que é um ex-policial federal de Sergipe, assinando um pedido para o Supremo se posicionar sobre as 32 assinaturas, né? O Cajuru passou a ser alvo de um ataque da milícia bolsonarista violentíssimo. Tanto é que ele ficou 3 dias nas TT do Twitter. Ele estava lá em cima, apanhando das milícias bolsonaristas. Ficou 3 dias apanhando que nem gente grande das milícias bolsonaristas. Ele deve ter tremido um pouco, e aí ligou para o amigo dele, para o Bolsonaro. Ligou para o amigo, aí o Bolsonaro falou o que falou, xingou o Randolph, fez o escarcéu todo, que mostra isso. O Bolsonaro, ele não tem respeito nenhum pelas instituições brasileiras. Esse negócio de poderes, né, independentes, judiciário, legislativo, isso não bate na cabeça, não entra na cabeça dele. Quer dizer, não sei nem se tem cabeça. Não entra, não dá tilt. Né? O tico com o teco não combinam. Né? Ele não entende. Então ele se mete. E vai num telefonema falar que tem que se meter, tem que... Agora que já instalou a CPI, tem que transformar o limão numa limonada, tem que fazer que atinja os governadores e os prefeitos. E seria bom também discutir impeachment de senador. Ou seja, ele se mete no legislativo, ele se mete no judiciário. Isso é um destrambelhado, isso é um sujeito... Na história, quando for analisado o período histórico vivido com Bolsonaro na presidência, que eu espero que não dure nem os 4 anos, né, os historiadores vão ficar
como que elegeu esse sujeito do baixo clero, esse sujeito tosco, para ser presidente de um país que era a sexta economia do mundo, já não é mais, já é a 12ª, né? Como que elegeu um sujeito desse tipo? Aí ele vai e fala, e o Cajuru, para tentar escapar das hordas bolsonaristas, que estavam ameaçando, inclusive, de morte, não é isso? Para tentar escapar dessas milícias, desses milicianos, né, bolsonaristas, o Cajuru vai e grava. Fala com ele, ó, eu estou gravando a conversa, fala com ele, eu vou publicar a conversa. E o Bolsonaro deixa gravar e deixa publicar a conversa. O Cajuru tentou limpar a barra dele para os bolsonaristas, para ver se conseguia fazer os bolsonaristas diminuírem a ira, né? A hidrofobia, estavam babando e tal. Né? Acho que não ajudou em nada, complicou mais ainda a vida do Bolsonaro. Né? E a vida dele, né? E a vida dele também, porque se mostrou uma pessoa, não vou usar nenhum adjetivo, mostrou-se claro, um parlamentar, um franco atirador. O número X agora está querendo que ele seja expulso do Senado. É uma farra. Agora, gente, tem uma série de... Quem ama o Cajuru é o Boris Casoy. Ele andou falando umas coisas do Boris Casoy, uma época foi um bafafá. Não, ele não é desse período de senador. O Cajuru sempre foi isso, sempre foi um franco atirador. E se elegeu nessa onda fascistoide no Brasil, né, que não é no Brasil, é no mundo, né? Se elegeu nessa onda, pegou carona, né? Se elegeu nessa onda bolsonarista, né? E dá tiro para tudo que é lado. Né? Nessa onda bolsonarista elegeu também o Frota, elegeu um monte de gente que faz isso, dá tiro para Joyce Halpman, elegeu tudo isso aí. Que situação. Mauro, entra quando você puder. Agora, eu queria aproveitar e perguntar para o Miro também. Tem uma série de segmentos da população, de trabalhadores, que estão em conflito também. Por exemplo, a PEC emergencial congela os benefícios de policiais e amplia a crise com Bolsonaro. A revista Science denuncia que os cientistas brasileiros enfrentam crises crescentes de ataque do regime de Bolsonaro. E os jornalistas também estão processando, né? Como é que está essa história? Como é que você vê isso? Eu acho que em algumas áreas isso já vinha se dando desde a eleição, foram contra a eleição do Bolsonaro, ele não, tal, né? Os artistas sabiam que Bolsonaro significaria um ataque virulento à cultura. Ele é um fascista odeia a cultura, odeia as artes, né? Isso faz parte do DNA do fascista, né? Faz parte da composição do fascista. Então, o mundo da cultura, desde o início, se colocou contra o Bolsonaro. Os jornalistas, com exceção daqueles que comem caviar e arrotam mortadela, que são mais realistas do que o rei, né? Com exceção desses jornalistas que são mais patrão do que o patrão, os jornalistas sabiam que iam ter dificuldade com o Bolsonaro. Né? Sabiam que frequentar aquele chiqueirinho lá no Palácio da Alvorada ia ser difícil, ia ser provocação. Sabiam que ele ia xingar, sabiam que ele ia ameaçar, sabiam que ele ia estimular as milícias dele a atacar jornalistas. Né? Então, essa decisão do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, tomada agora, no Dia do Jornalista, na semana passada, de abrir uma ação civil criminal, uma ação civil, né? Contra o Bolsonaro por desrespeito, por ataque a jornalistas, tal, eu acho que é corretíssima, né? O Sindicato de Jornalistas de São Paulo está de parabéns pela atitude. A FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, tem feito esses relatórios anuais sobre ataques à imprensa e ataques aos jornalistas, muito importante. Então, jornalistas também, os jornalistas, não estou falando nem as empresas de mídia, nem os calunistas da mídia, a turma que faz parte do time dos patrões. Né? Então, eu acho que cultura, jornalismo, já sabia, estudante, já sabia, ciência, já sabia que o Bolsonaro, o time que...
Aquele astronauta é o ministro da Ciência e Tecnologia. Aquele sujeito vive aonde? Ele vive em Marte, Plutão, Saturno. Que diabo, além de vender travesseiro, que diabo faz aquele astronauta? Aquela expressão do vive no mundo da Lua mesmo. Ele é o ministro da Ciência e Tecnologia. Pode um negócio desses? Então, os cientistas já sabiam que ia ser uma desgraça. Não precisam esperar a pandemia. Isso já estava... Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, esse sim, esse um intelectual, um sujeito brilhante, né? Roberto Amaral disse desde o início, o bicho vai ser um desastre na área de ciência e tecnologia, vai ser um desastre na área de universidades, né? Roberto Amaral cantou a bola, porque é a composição do fascismo. O fascismo detesta livro, o fascismo detesta estudo, o fascismo detesta ciência. O que ocorreu? A pandemia levou isso a um grau absurdo. Porque se já havia provas da anticientificidade na questão ambiental, já isso estava provado, eles desmontaram tudo, né? Se já havia prova em investimentos, né? Isso já estava provado, né? Com a pandemia, provou que a negação da ciência chegou ao negacionismo da saúde. Aí foi de matar. Por isso que juntou todo mundo, por isso que se formou uma frentona ampla de ministros da Ciência e Tecnologia de todos os governos, desde a redemocratização do país, contra o Bolsonaro. Por isso esse documento recente dos cientistas, né? Então, até aí, essa turma já estava mais ou menos cantada a bola que ia se opor ao fascismo, ao neofascismo bolsonarista. O que não estava cantada a bola era policiais. Porque os policiais realmente, polícia militar, polícia civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essa turma foi base de apoio decisiva do Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi, aspas, um sindicalista desse setor. Sempre foi. Ele se elegia no Rio de Janeiro, que não eram votações triunfantes, ele se elegia na área militar do Rio de Janeiro. Ele sempre foi um cara dessa turma, né? Ele chegou a ser quase expulso do Exército, foi afastado, porque tentou um atentado terrorista num quartel para defender exatamente reajuste de salário de milico. Né? Isso quem conta bem é o Luiz McLuff, num belíssimo livro sobre o cadete capitão, né? Relata bem essa história do ato terrorista, né? Então, ele sempre foi um homem desse setor, né? Dessa área militar. Só que ele está entre a cruz e a espada, porque ele tem que servir ao Deus Mercado, que é quem o garante no poder, e, ao mesmo tempo, servir às suas bases eleitorais. Aí entra um problema. Quando vem a discussão sobre reforma administrativa, ou mesmo o auxílio emergencial, né, que o Guedes utilizou o auxílio emergencial para fazer um mini ajuste fiscal, não é isso? Quando vem isso, entre o Deus Mercado, entre os banqueiros tal, e a milicaiada, ele tem que ficar com o Deus Mercado. E aí vem a chiadeira. Então você está tendo chiadeira crescente nessa área militar. Isso é muito interessante. A revista Época da semana passada fez um estudo impressionante sobre isso. Vai pegando setor por setor. Então, por exemplo, ele ainda mantém muita força entre... Eu não vou ter aqui os números precisos, Raquel, precisaria pegar na revista. Mas ele ainda mantém muita força na PM. Né? Tanto é que estimula motins, inclusive, como tentou estimular um motim recente agora na Bahia. Não é isso? Como estimulou aquele no Ceará. Né? Ele ainda mantém muita força. Nos policiais militares, ele teve, esse número é aproximado, precisa realmente pegar a matéria para pegar os... A matéria da época está muito interessante nesse sentido. Ele teve cerca de 70% dos votos na família da Polícia Militar. Ele ainda mantém cerca de 60% de apoio. Já entre a Polícia Civil, que é outra área, né? Muita gente que exige nível universitário, outro setor
não tem tanta relação com o governo federal. Ele foi muito apoiado na eleição, 60%. Esses números, volto a dizer, precisa ir lá na matéria, agora despencou. Então, entre Polícia Civil, despencou o apoio dele, por causa da reforma administrativa. Uhum. Entre a Polícia Federal, aí a chiadeira está enorme, porque aí entra o problema da reforma administrativa, entra o problema do auxílio emergencial e entra o problema das interferências diretas do Bolsonaro no Ministério da Justiça e na Polícia Federal. Eu acho que já é o 4º delegado-geral da Polícia Federal em 2 anos e 3 meses de governo. Então, tem muita gente da Polícia Federal dizendo o seguinte: pô, bicho, nós reclamávamos, nós falávamos antes, nós éramos felizes e não sabíamos. Antes tinha, de fato, a tal autonomia da Polícia Federal. Agora, acabou. O Bolsonaro transformou aquilo numa esbórnia. Né? Aquilo está totalmente sob controle do Bolsonaro. Então, na Polícia Federal, aí a revolta foi grande. A revolta está num crescendo, tanto é que era o setor que estava falando em puxar uma greve. Né? Então, a revolta está crescendo. Eu acho que o Bolsonaro ele vai se isolando. Como ele tem o jeitão dele, né? Aquele jeitão dele. E como ele tem que tomar decisões, e geralmente ele tem que tomar decisões favoráveis ao Deus mercado, isso vai gerando desagrados. Né? Como geralmente hoje, a principal preocupação, Bolsonaro hoje tem 2 preocupações centrais, no meu entender. Uma é salvar os filhotes. Os pimpolhinhos estão muito encrencados. Os pimpolhos estão muito encrencados. Um pimpolho está muito embananado com seus negócios imobiliários, que é o Flávio, é o 01. O outro pimpolho está muito embananado, né, por ser destrambelhado, por ser um fascistoide assumido, que é o Carluxinho, né, que é o menino mais intimista, tal, mas está muito embananado. Né? O outro pimpolho, o Dudu Bananinha, aqui de São Paulo, né, o Eduardo Bolsonaro, o 03, também está embananado, tem um monte de denúncias contra ele. Né? Ele vai se safando, né? Fala abertamente pelo AI-5 e a Comissão de Ética da Câmara libera o cara. Né? Mas ele também está muito embananado. E até o filhotinho 04, até o Jairzinho, o Jair Renan, também está embananado. Ganhou de presente um carrinho outro dia. Então, o Bolsonaro está preocupado com os filhotes, com a esposa, com as ex-esposas. Tem muito rolo familiar. E ele está preocupado também com a reeleição. Evitar o impeachment e garantir a reeleição. Aí ele vai tendo que fazer jogo. Então, um jogo que ele fez foi um jogo difícil. Não sei se você lembra, Raquel, na convenção do PSL, junho de 2018, se eu não me engano, que homologou a candidatura do Bolsonaro, um personagem central naquela convenção foi um general gagá chamado Augusto Heleno. E esse Augusto Heleno chegou lá no microfone e cantou: se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é, o Centrão está todinho no governo e o general está quietinho. Tá ali, puxando o saco. O general puxando o saco do capitão. Está ali, quietinho. Ele que cantarolou. Se gritar, pega Centrão, não fica um. Pois é, o Centrão está no governo. O governo teve que se aliar para o Centrão. Por quê? Aliar com o Centrão é evitar que a família tenha problema. Aliar com o Centrão é evitar impeachment. Aliar com o Centrão é permitir reeleição. Só que isso gera contradição. Então, gera contradição, por exemplo, um setor da milicada não gostou disso. Até porque está sendo afastado pelo Centrão. O Centrão vai lá e vai chutando um milico de cada vez do governo. Vai, fora, mais um milico fora.
Mas tem bastante, tem 7.000 milicos no governo, dá para chutar um bocado. Né? Então, cria um atrito. Quer ver outro atrito? O Centrão acha que essa molecada que segue aquele filósofo de orifícios lá da Virgília, o Olavo de Carvalho, né? O Centrão acha que essa turma é totalmente imbecil, compra briga com quem não deve comprar, onde já se viu comprar briga com a China. A China é que garante o agronegócio brasileiro, o Centrão é do agronegócio brasileiro, onde já se viu. Compra briga com tudo. Então, essa turma do Centrão trata os olavetes como uns imbecis. Toda essa turma seguidora do filósofo de orifício trata como imbecil. Por isso que fez de tudo para pôr para fora o Beato Araújo, o Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, porque aquele cara só complica a vida do Brasil. Olha aí outra contradição. Então já tem uma contradição com os milicos, né? Olha outra contradição. É a contradição do Centrão com as olavetes. Eita, essa briga é divertida, eu me divirto. Que nem diz um amigo, eu se divirto de ler, de acompanhar nas redes sociais a briga entre eles. É porque você quer ver o dia começar alegre, ler o que um fala do outro. É uma beleza. Eles se amam. É divertidíssimo. Olha aí outra briga. E é bom lembrar que o Dudu Bananinha, né, e o Caluchinho, o Flávio não, que o Flávio é mais esperto. O Dudu Bananinha e o Caluchinho são olavetes. Amam o Olavo de Carvalho, amam lá o astrólogo da Virgília. Né? Então, isso vai criando contradições. Então, as contradições vão pintando em tudo que é canto. Isso é que vai desgastando esse governo. Mauro, você não quer falar como é que está o setor de saúde também? Miro falou essa. Não está diferente na saúde, ao contrário, acho que é o pior setor, né? Porque teve que enfrentar a pior tragédia da humanidade nos últimos séculos. E você põe gente incompetente para lidar com isso, não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito, só ia dar caca mesmo. Até porque todos que assumiram viram que quem manda, porque o Bolsonaro, com o perfil dele, acho que o Miro já tocou várias vezes, tem um perfil de insanidade, não é? De paranoia, quer dizer, são várias psicopatias. Quem é especialista já falaram, já disseram. O Guido Palombo já falou, a própria Marta já trouxe o perfil da pessoa. Então, assim, como ele tem perseguição, ele quer mandar. Como ele tem uma insegurança de base enorme, então ele fica a cada segundo demonstrando que quem manda é ele. Então, no Ministério da Saúde, ele está fazendo a mesma coisa. Ele quer demonstrar que quem manda é ele. Não importa se ele está certo ou não, porque empatia zero, preocupado com a saúde dos brasileiros, zero. Então, ele quer fazer o projeto dele. Ele pôs na cabeça que a cloroquina, a hidrocloroquina funciona, então ele gastou milhões, né? Milhões na fabricação disso, tirando de áreas nobres que poderiam estar usando. Hoje está faltando kit intubação, né? Quer dizer, nós estamos em colapso geral e se nega absolutamente tudo, né? De vez em quando lembro ele, olha, vacina é importante. Ele fala, vacina eu sempre achei importante. Ele mudou, ele tem declarações que ele mete o pau na vacina, a vacina, né, que ele fala, aquelas coisas. Então, é um absurdo, né? É uma loucura geral. E nós aqui, população, ficamos nesse samba aí do crioulo doido que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Uns acreditam, outros não acreditam, e eu acho que gera uma insegurança muito grande. E os outros que poderiam fazer alguma coisa, ninguém está fazendo, porque está todo mundo fazendo meia boca. Você veja, cidades do interior de São Paulo que fizeram o que tinha que fazer,
foi a única coisa que reduziu mortalidade e reduziu transmissão, né? Araraquara, Ribeirão, Rio Preto. Então, são cidades em que ainda você viu que o treco funciona. E essa vacina, pessoal, não vai chegar. Não vai chegar. Né? Nós vamos estar vacinando a população, se der, em 2022. Porque o mundo também está precisando de vacina. Então, você acha que a China vai priorizar o Brasil? Não vai priorizar o Brasil, né? Até pouco tempo atrás era, né, o Araújo só metia o pau. Né? Você acha que isso eles não sabem das coisas? Claro que sabe. O embaixador cansou de brigar com o Araújo. Né? Então, assim, é caos. Nós estamos vivendo caos. Né? Nós estamos vendo caos em todas as áreas. Em todas as áreas. Não tem, aparentemente, uma competente nesse governo. Então, é isso, né? É uma tristeza, é uma infelicidade geral, é um caos. Não é? Veja, a área de comunicação dele é a área de comunicação da ideologia da milícia. Né? Assim, eu tenho que acabar com os meus inimigos para poder ocupar o território. É o que ele faz. Né? Então, lá do palácio saem duas mensagens. Uma mensagem que é da milícia, para poder destruir os inimigos, e a outra continua. Né? O que eles fizeram na eleição de 2018 continua, porque eles estão alimentando o gado, né? Porque o gado precisa ser alimentado para poder manter a credulidade do mito. Então, eles ficam alimentando com aquelas técnicas e muito focada, quer dizer, evangélico com uma mensagem, o policial com outra, etc, etc, etc. Né? Isso aí não vamos nem entrar aqui no mérito. Falei demais aí, Raquel. Não, falou super bem. Ai. Vera, mas, por outro lado, nós temos notícias boas, porque o Eduardo Bolsonaro disse que as mulheres são portadoras de vagina. Que horror. Continuamos. Sabe das coisas. Até a Joyce Hasselman parece que está disposta a processá-lo por essa fala brilhante. Né? Descobriram que o Dudu Bananinha não é portador nem de cérebro. Que ótimo. Deve ser terror conviver com esse cara na bancada, né? Mas sabe o que acontece? Assim, eu acho, desculpa, é que assim são manobras diversionistas, né? Que cada frase, claro, a imprensa falando uma semana, enquanto a pandemia está correndo, né? Quer dizer, se dá ouvido para um Eduardo Bolsonaro, eu era um incapaz até pouco tempo atrás. Daqui a pouco ele foi alçado para a autoridade máxima no país. Quer dizer, não dá para dar ouvido para um cara que é débil mental, né? Não dá. Bom, gente o boa. problema é Cid, né? Certo. E quase virou embaixador do Brasil. Quase. Ia ser o embaixador do hambúrguer. Do hambúrguer. Sabia fazer hambúrguer. É isso aí. Bom, gente boa, o programa é sempre muito curto, porque a gente gostaria de estar explorando. Foi um prazer enorme ter você, Miro, aqui hoje. E vamos falar tchau, então, para a nossa audiência, e a gente volta na semana que vem. Tá joia. Prazerzão, adorei ter participado. Mauro, belíssimas opiniões, adorei a conversa. Até a próxima. Um grande abraço a todos.